dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui mais um domingo, sejam bem-vindos ao nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. É a nossa escola bíblica, aqui onde você pode aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E é com grande alegria que nós estamos aqui, ficamos felizes nesse momento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais a Palavra de Deus. Se você bem sabe, se você está nos acompanhando, estamos estudando a doutrina da redenção. Então nós vamos hoje, é um assunto muito assim, muitos não gostam de falar sobre ele, muitos não gostam de comentar ou de conversar sobre esse assunto, mas precisamos falar sobre ele e entender um pouquinho melhor sobre a morte, né? A morte é a única certeza que nós temos, né, nessa vida. Nós temos essa certeza que todos vão passar pela morte. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre ela, o que significa, como nós devemos tratá-la ou entendê-la e o que a Bíblia não ensina acerca da morte. Nós também vamos aprender isso, tá joia? Então vem comigo agora, nós vamos ver aí na tela a morte e o estado intermediário. O que é que nós vamos ver hoje? Por que os cristãos morrem, né? Por que a gente precisa passar por isso? A gente está estudando essa doutrina da redenção e você está vendo passo a passo, e a morte é mais um passo, né? Na aula seguinte o pastor Samuel vai falar sobre a glorificação, mas antes disso, todos nós precisamos passar pela morte. Então, por que os cristãos morrem? Como devemos entender a morte? O que acontece logo após a morte? E o que a Bíblia não ensina sobre a morte? É isso que nós vamos tratar nessa manhã, nessa aula aqui. Espero ser bem objetivo, bem direto, mas que você possa sair daqui com esse aprendizado e você possa também se interessar um pouco mais e pesquisar aí, estudar mais um pouco sobre esse assunto, que muitas vezes a gente não quer nem conversar em casa ou com os amigos, mas precisamos, né? Já que é algo que todo mundo vai passar, vamos entender um pouquinho mais. Então, por que os cristãos morrem? Será se é um castigo? Será se é uma consequência? Mas por que a gente passa por isso? Né? Eu sou cristão, Deus me prometeu, né, vida eterna, Deus me deu amor, mas por que eu preciso passar pela morte? Né? A morte, ela não é um castigo para os cristãos. Como lá diz em Romanos 8:1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a morte, ela é consequência do pecado, como nós vamos ver. Existe um salário a ser pago em questão da morte, que o salário do pecado foi essa morte, o afastamento de Deus, como nós vemos lá em Gênesis, né? Adão e Eva passaram por isso e através dele a palavra de Deus nos afirma que a morte, né, que o pecado entrou no mundo. Então, mas para os cristãos, a morte, ela não é um castigo. Essa punição, ela não se aplica mais a mim e a você, que já teve um encontro pessoal com Jesus, que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós, né, vemos a morte como um momento de transição. Não é uma pena, não é um castigo, porque todo o pecado, todo o castigo já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo já pagou todo o preço na cruz. E como Paulo diz aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos enxergar a morte como esse momento. Sim, nós vamos morrer, temos essa certeza que vamos passar por isso, mas não é uma punição pelo que eu fiz ou pelo que eu vou fazer, pelos meus erros, mas a morte, ela não é uma condenação, porque em Cristo eu já fui liberto, eu já fui salvo, eu já fui resgatado. Segundo lugar, a morte entrou no mundo como consequência, como resultado do pecado. Lá em Adão, a palavra de Deus nos afirma que é através dele, porque Adão ali no Gênesis, naquele momento, representava ali toda a humanidade. E quando Adão errou, né, Gênesis capítulo 3, é o relato da queda do homem. Adão e Eva ali desobedecem a Deus. O pecado entra no mundo. E aí todos nós sofremos. O homem passa a sofrer, a natureza sofre, né? Vamos ver mais na frente que Paulo fala isso, que lá em Romanos, até a natureza criada, ela geme na expectativa da redenção, da reconciliação. Então o pecado, ele afetou toda a humanidade.
porque um Deus santo, ele não admite o pecado. E ali, naquele momento, no relato de Gênesis, a gente vê que o homem se esconde de Deus, que o homem ele não quer se encontrar mais com Deus, ele se vê nu e Deus vai e tira eles do jardim, da sua presença. Então, o pecado trouxe a morte para a humanidade. E tem uma frase aí na sua tela do autor Sproul que ele diz: o mundo secular vê a morte como parte da ordem natural, enquanto o cristão vê a morte como parte de uma ordem caída, né? Se você conversar com qualquer pessoa, isso é a ordem natural. A gente aprende na escola, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo do ser humano. Mas a morte, ela faz parte de um mundo concebido no pecado, um mundo caído. Deus não planejou isso. Deus planejou para que o homem estivesse em sua presença todo o tempo, ali, desfrutando de toda a criação que ele tinha feito. Mas o pecado entrou no mundo e com isso veio a consequência, que é a morte. Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela é consequência, ela é resultado de um pecado. Não é um castigo para os cristãos, mas ela nos atinge porque nós, mesmo já com a experiência ao lado do Senhor, com a decisão tomada por Jesus Cristo, ainda vivemos em um mundo caído, ainda estamos aqui desfrutando desse mundo que está em pecado. Então, como consequência desse mundo pecaminoso, a morte também nos alcança. E em terceiro lugar, Deus usa a experiência da morte para que possa completar a nossa santificação. Estamos em um processo. Meus irmãos, a nossa decisão por Jesus, a nossa conversão ao Evangelho foi um ato, uma atitude, foi um momento. Mas a caminhada com Deus é uma jornada. A vida cristã, ela é dia a dia. Ela se faz nesse processo e Deus vai nos moldando, Deus vai nos formando, Ele vai forjando o meu caráter e o seu caráter. E isso a gente vai ao processo de santificação, onde a gente vai ser mais parecido com o Senhor Jesus. E a morte faz parte desse mundo caído. Não é porque eu já sou cristão, não é porque Deus me prometeu vida plena, vida abundante. Sim, Ele promete isso, João 10:10 vai nos dizer isso, mas existem consequências do pecado nesse mundo, né? Muitos sofrem, alguns têm doenças graves, outros têm uma morte assim repentina, alguns sofrem bastante no leito ali do hospital, já nos últimos dias de morte. Tem uns que sofrem muito, tem uns que não sofrem nada e morrem enquanto dormem. Mas tudo isso, né? Todas essas coisas que fazem parte desse mundo caído, Deus pode usar para nos moldar, para ir nos forjando o caráter. E Romanos 8:28 diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós vivemos nesse mundo e vamos passar pela morte, vamos enfrentar a morte, mas precisamos entender que faz parte desse processo, né, desse moldar de Deus em nós, do processo de santificação. E aí nós vamos sendo, né, moldados dia a dia para que a gente possa se encontrar com o Senhor, né? Na próxima aula você vai ver sobre a glorificação, que estamos ansiosos, né, por esse dia em que teremos o nosso corpo transformado. O Wayne Grudem, ele diz assim, portanto, devemos encarar todos os momentos difíceis e o sofrimento pelos quais nós passamos como algo trazido de Deus para o nosso bem, fortalecendo a nossa confiança nele e a nossa obediência e aumentando, por fim, a nossa capacidade de glorificá-lo. Paulo diz, lá no livro na sua carta aos Coríntios, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente tem que se gloriar no Senhor, e tudo que a gente passa nessa vida, seja dores, sofrimento, alegrias e inclusive a morte, deve servir para a glória de Deus, servir para que nós
possamos glorificar a Deus. Então não vamos entender a morte como um castigo de Deus, não. Já estamos livres da condenação da morte, da escravidão do pecado, nós já estamos livres. Mas a morte é mais um processo, né, para a nossa santificação. E a experiência, né, a nossa experiência de morte, completa a nossa união com Cristo. Deus, ele poderia simplesmente, meus irmãos, nos levar diretamente aos céus. Naquele dia que você teve um encontro com Ele, que você teve uma experiência pessoal, que você se converteu ao Evangelho, que você entendeu a mensagem da cruz, Deus poderia simplesmente ter te levado para os céus, ao lado do Pai, mas assim Ele não fez. E nós vivemos ainda nesse mundo, mas precisamos passar pela morte, para que através dela, né, imitemos tudo aquilo que Jesus fez e possamos estar mais unidos com o próprio Cristo. Então, faz parte desse processo, dessa nossa caminhada. E a nossa obediência a Deus, ela é mais importante do que a preservação da nossa vida. Hoje, se você falar, se você conversar com alguém, qualquer pessoa, não, o mais importante é salvar a vida. Nesses dias de pandemia, todos os médicos vão dizer que o mais importante é salvar as vidas. Sim, nós vivemos nessa expectativa, nós temos um mundo que vive nessa expectativa. Mas para nós cristãos, o mais importante é sermos fiéis ao Senhor, obedientes a Ele. E se necessário for, passarmos pela morte para glorificar a Ele, nós devemos entender que vamos fazer isso até por meio da morte. Paulo diz, né, na sua carta aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria, Paulo mesmo preso ali, escreve aquela carta e ele diz que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Paulo tinha essa expectativa, essa certeza. Não importava se ele estava preso, mas importava que ele estava sendo fiel ao Deus que o chamou, fiel à sua missão de pregar o Evangelho ali a todas as criaturas. Então, Paulo tinha essa convicção, que eu e você também possa ter essa convicção, que é a mesma que nós encontramos lá em Atos 1 e 8. É a mesma convicção dos mártires da igreja que viveram e levaram a sua fé até as últimas consequências. Atos 1 e 8 diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós recebemos o poder que vem dos céus, o Espírito Santo nos preenche e nós somos testemunhas do Senhor. Testemunha fala aquilo que viveu, que viu, que experimentou. E o autor aqui, Lucas, do livro de Atos, ele escreve essa palavra testemunha no sentido de levar até as últimas consequências. Então a testemunha do Senhor é aquele que vai até o fim, que vai até o fim da vida, na certeza de que está obedecendo ao seu Senhor e de que o mais importante é a obediência ao Pai. Independente se isso vai lhe custar a vida, se isso vai fazer você encontrar a morte, mas o mais importante é a obediência a Deus. Então precisamos, meus irmãos, enxergar a morte nesse sentido, nesse aspecto de que não é um castigo, porque já não há condenação sobre nós, é uma experiência que nós precisamos passar, isso vai nos moldar ao caráter de Cristo e que, se necessário for, para sermos obedientes a Deus até a morte, até os últimos minutos de vida, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Então, segundo aspecto da nossa aula, como devemos entender a morte, né? Já que vimos esse panorama de como é a morte, como podemos enxergar, mas como eu consigo entender a morte. Primeiro, a minha própria morte, como eu devo enxergar, como eu devo observar. Olha aí na tela, devemos ver a própria morte com alegria. Digam, não estou entendendo, que contradição é essa? Você vai ver a morte com alegria. Quando a gente fala de morte, a gente só pensa em tristeza, em velório, em separação. Mas, meus irmãos, olha o que Paulo diz lá em Filipenses 1:23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, se você olhar para a morte na expectativa, na perspectiva
de que ao encontrá-la você vai estar com o Senhor, lado a lado, face a face, você vai dizer como Paulo, morrer para mim é lucro, e você vai ver com alegria. Claro que a morte traz a separação, mas a gente não precisa temer a morte, a gente não precisa ter medo de enfrentá-la, nós vamos passar por ela, mas temos a certeza de que vamos encontrar o Senhor Jesus. Paulo diz lá em Romanos 8 e também lá versículo 38, 39, Paulo diz numa certeza tão grande, a gente conhece essa passagem, a gente canta essa passagem, e Paulo diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, e aí ele vai citando várias coisas, nem o presente, nem o futuro, mas ele diz, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que não devemos temer a morte, porque nem ela vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Cristo já venceu a morte lá na cruz, e é por isso que enxergamos a morte como algo, né, como um momento de transição que vamos nos encontrar com o próprio Deus. E nada vai nos separar desse amor, nem a vida e nem a morte. E como eu consigo enxergar a morte dos meus parentes, dos meus amigos, daquelas pessoas da minha igreja, do meu pequeno grupo, aquelas pessoas, os meus irmãos de fé, como é que nós enxergamos a morte nesse sentido? Claro, vamos sofrer, vamos chorar, vai haver a separação, nós vamos ficar tristes sem dúvida alguma, porque é uma pessoa querida que nos deixou, que vai nos deixar, então isso nos traz luto, e o luto não é errado, meus irmãos. Temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, em Atos 8, os homens piedosos choraram a morte de Estevão, né? Ali, aqueles homens choraram pela morte de Estevão. Jesus, João capítulo 11, Jesus chora a morte do seu amigo Lázaro. João 11, 35, Jesus chorou a morte de Lázaro. E Davi chorou pela morte também de Saul, de Jonatas, lá em 2 Samuel. Então, nós vamos enfrentar a morte. Pessoas queridas vão nos deixar, nós vamos sofrer. Mas mesmo com a dor, mesmo com o luto, nós vamos nos alegrar, porque teremos a certeza de que aquela pessoa está com Cristo, né, ao lado do Pai. Isso pode nos encher de alegria também, mesmo no momento de luto. Tá joia? E a morte de um não crente, de uma pessoa que não confessou a Jesus, né, antes, em vida, antes de partir, como é que nós tratamos, como é que nós enxergamos a morte nesse momento? Nós vamos sofrer, nós vamos passar o luto também da mesma forma. Agora, vai nos doer ainda mais saber que aquela pessoa está separada de Deus, saber que aquela pessoa não vai passar a eternidade ao lado do Senhor, porque a Bíblia nos deixa claro, né, ao lê-la de Gênesis a Apocalipse, que existem dois caminhos, que existem uma escolha, que nós precisamos entender a mensagem do Evangelho, e somente através de Jesus é que nós vamos chegar até Deus. Então a realidade do inferno, ela é assim latente, e nós precisamos entender isso. Então, quando uma pessoa que não confessa Jesus morre, nós vamos ficar inteiramente tristes, porque ela vai estar separada de Deus eternamente. Olha aí na tela o que Gruden nos fala: depois que um descrente morre, será um erro sugerir a outros a ideia de que o falecido tenha ido para o céu. Isso serviria apenas de informação enganosa e de falsa segurança, contribuindo para diminuir a urgência da necessidade de crer em Cristo por parte daqueles que ainda estão vivos. Então, não podemos negar essa existência. Nesse momento de luto, de dor, nós vamos sofrer, chorar, mas precisamos entender que pode ser uma oportunidade de você pregar o Evangelho, de você anunciar a Jesus, mesmo naquele momento de dor, de luto, para que as pessoas tomem a decisão quando ainda estiverem em vida, né? Porque a carta aos Hebreus vai dizer que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disto o juízo. Nós precisamos tomar essa decisão enquanto estamos vivos. Então, precisamos enxergar a morte nesse sentido. A minha morte, a nossa morte, é um momento de
de transição, de alegria, de expectativa, porque vamos nos encontrar com Deus. Parentes e amigos cristãos que morrem, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas vamos estar nessa esperança de que Ele está ao lado do Pai. E dos descrentes, nós vamos nos entristecer bastante, né? E pedir a Deus que tenha misericórdia sobre os que ficaram, para que eles possam também ter o entendimento do Evangelho, certo? E o que acontece após a morte? O que acontece nesse momento em que a pessoa nos deixa ou que nós deixamos os outros aqui? O que acontece com esse corpo? O que acontece com a nossa alma? Primeiro ponto, a alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus. Meus irmãos, de imediato a alma vai para a presença de Deus. Preste atenção o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2:5. Paulo disse, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Meus irmãos, Paulo tem essa expectativa, ele disse que vai imediatamente habitar com o Senhor. Então, no momento da morte, a alma, ela vai direto para a presença de Deus, cheia de alegria. Então, nós vamos experimentar uma continuidade ininterrupta da existência pessoal e, melhor, consciente. Nós vamos estar conscientes ao lado de Deus no momento da morte. Jesus falou para o ladrão quando ele estava sendo crucificado, haviam dois ao seu lado, um ficou zombando, perguntando se ele era realmente Deus, que os livrassem dali, que se livrassem, que se salvassem, mas o outro pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a morte, no momento da morte, logo após a morte, imediatamente, a alma vai para a presença de Deus. E isso é o que nós chamamos de estado intermediário. Nossa alma vai estar presencialmente com o Senhor, nós vamos estar ali com entendimento, consciente desse momento, mas o nosso corpo ele vai ser deteriorado, ele vai ficar aqui. E isso é o que nós chamamos de estado intermediário, porque só quando o Senhor Jesus voltar, quando a consumação do reino de Cristo, aí nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo transformado. Mas isso é assunto para a próxima aula, que você vai entender melhor com o pastor Samuel. Mas é isso que chamamos de estado intermediário. A alma vai imediatamente para a presença de Deus, enquanto o corpo ele vai ficar aqui. E somente na consumação do reino teremos um novo corpo, um corpo glorificado. E a alma do descrente, como é que acontece? Imediatamente. A Bíblia nos afirma que ela vai para o castigo eterno. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Mas existe uma segunda chance, uma pessoa, ela merecia essa oportunidade, foi uma pessoa tão boa aqui, mas a Bíblia não nos afirma isso. A Bíblia não nos deixa afirmar isso. Como também eu não merecia ouvir o Evangelho, mas o Evangelho chegou para mim pela graça de Deus. O Evangelho me alcançou pela graça, eu não merecia ouvi-lo, mas alguém se dispôs a pregar o Evangelho, alguém se dispôs a anunciar essa verdade. Chegou até mim, chegou até você, porque Deus ele é maravilhoso, ele é gracioso e nos alcançou e nos livrou da condenação. Então aqueles que morrem e não tiveram esse momento, essa experiência com o Senhor, de fato, eles imediatamente vão para o castigo eterno, eles estarão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, né? Paulo está afirmando lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esses que morrem sem Jesus vão imediatamente para o castigo eterno. Olha essa frase aí, o fato de que existe um castigo consciente para os descrentes após a morte e que tal castigo prevalece para sempre é sem dúvida uma doutrina difícil de ser considerada. Meus irmãos, não é fácil a gente estudar isso, não é fácil a gente assimilar assim de forma tão rápida ou tão simples, mas é uma doutrina verdadeira. A Bíblia nos afirma isso, a Bíblia nos mostra que existe sim o inferno, que
Existe esse momento, se você for ler o relato do rico e do Lázaro, claramente, aquele homem está lá, ardendo em fogos, em chama, e ele tem sede, e ele pede para retornar, para anunciar para os seus familiares, e o texto bíblico diz que não há mais essa oportunidade, né? Nós, enquanto temos vida, temos que aproveitar essas oportunidades para anunciar o Evangelho, proclamar essa boa notícia do Evangelho, porque quando as pessoas partirem, não terão outra chance. Imediatamente, ou você vai para a presença do Deus eterno e vai passar a eternidade ao lado dele, desfrutando da salvação plena, da vida abundante, ou vai estar separado, né, sofrendo o castigo eterno. E a Bíblia fala que haverá choro, ranger de dentes, é um sofrimento inigualável, meus irmãos. Ao estudarmos essa doutrina, a gente precisa ser mais misericordioso e pensar em maneiras e formas, estratégias de continuarmos a anunciar o Evangelho. Então, graças a Deus que estamos tendo ainda essa oportunidade de, mesmo aqui nesse momento de isolado, mas através da internet, através desse vídeo, anunciar as doutrinas do Senhor Jesus. Então aproveite e convide as pessoas, manda o link para eles, para que eles possam ouvir também a palavra do Senhor. E para o último tópico da nossa aula, o que nós vamos entender sobre a morte. O que a Bíblia não ensina. O que é que a Bíblia não nos ensina sobre a morte? Porque existem várias doutrinas aí, né? Várias pessoas têm as suas ideias, têm as suas convicções, mas nós precisamos estudar à luz da palavra de Deus. Então, primeiro, a Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. A Bíblia não afirma isso. E o que seria essa doutrina? Na doutrina católica, né, católica romana, o purgatório é o lugar onde a alma do cristão é purificada do pecado até que esteja pronta para ser aceita no céu. Meus irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos afirma que de imediatamente nós iremos para a presença de Deus, né? Aí a doutrina também afirma que esses sofrimentos que a alma sofreria são dados a Deus como substitutos pelos pecados que os cristãos deveriam ter recebido em vida. Ou seja, essa doutrina afirma que existe um lugar que quando morremos vamos ficar lá esperando uma outra chance e os pecados são colocados ali a Deus para substituir tudo aquilo que eu deveria já ter passado aqui em vida, mas a Bíblia não nos fala isso. Nós acabamos de aprender nessa aula que o momento, né, da escolha, da decisão, do entendimento do Evangelho enquanto nós estivermos em vida e através de Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e não sofremos a condenação eterna. Então essa doutrina, a Bíblia não nos afirma isso, não podemos dizer que a luz da Bíblia é verdadeira. A Bíblia também não nos ensina a doutrina do sono da alma. O que é que essa doutrina fala? Sono da alma, o que é isso? Ensina que os cristãos, quando morrem, entram em estado de existência inconsciente e só vão ter consciência novamente quando Cristo voltar e ressuscitá-los. Eita, mas que doutrina é essa? Como é isso? Mas tem pessoas que entendem isso. E isso vai sendo incorporado e você vai aceitando aos poucos. Mas a Bíblia nos ensina que imediatamente após a morte estaremos com o Senhor. Paulo diz que ele ansiava, ele diz, escreve aos Filipenses, diz, eu estou em dúvida se desejo partir ou se preciso ficar, mas partir é muito melhor, porque vou estar com Cristo. Então, ou seja, não é nada inconsciente. Ao morrermos, ao estarmos na presença de Deus, estaremos conscientes diante dele, face a face, e vamos estar adorando pela eternidade, né? Desfrutando da sua presença. A Bíblia fala que nós vamos estar ali glorificando a ele, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então é um momento de consciência. Então essa doutrina, meus irmãos, ela não está na Bíblia, não é invenção humana, é inferência do homem nos textos bíblicos. Terceiro ponto, a Bíblia não nos ensina que devemos orar pelos mortos, né? Depois que a pessoa morreu, nós já entendemos aqui que existe um destino para ela,
para mim e para você. Então, depois que a gente morrer, não faz sentido algum a gente estar orando pelaquela pessoa que já morreu, porque seria um incentivo à falsa esperança de que o destino das pessoas pode ser mudado. Meus irmãos, o nosso destino final, o nosso destino eterno, a gente decide, a gente toma essa decisão aqui em vida, enquanto temos vida, enquanto vivemos nesse mundo caído que nós aprendemos, mas temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de crer na mensagem do Evangelho e entender que em Jesus nós temos a bênção da salvação. Então, orar pelos mortos não vai fazer total sentido, pois o destino a decisão já foi tomada em vida. E por último, a Bíblia não ensina a doutrina da aniquilação. Eita, o que é isso, aniquilação? Essa doutrina afirma que os descrentes, quando morrem, deixarão de existir. Deus vai aniquilar aquele corpo e ele vai virar, sem nem o que, fumaça, assim, vão desaparecer. Ou seja, é uma forma de tentar amenizar, né? Dizer que não vai ter um castigo eterno, dizer que as pessoas não vão sofrer. Mas a Bíblia é muito clara quando nos apresenta acerca da morte, né? Que existe esse lugar de sofrimento, esse lugar de separação total de Deus, né? Todos pecaram e estão separados de Deus. Então, eu e você já nascemos no pecado, mas pela graça, né, pela misericórdia do nosso Deus, o Evangelho nos alcançou e nós temos a certeza que em Jesus já não há condenação sobre nós e vamos viver a eternidade ao lado de Deus. Então, essa doutrina a Bíblia também não nos afirma. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina que sim, vai haver choro e ranger de dentes, né? A ira de Deus vai estar sobre aqueles que não tomaram tal decisão. Então, nós precisamos ter esse senso de urgência e de emergência em continuarmos a proclamando o Evangelho, porque sim, precisamos fazer isso enquanto temos vida e enquanto as pessoas estão vivas, porque após a morte não adianta a gente orar pelaquele corpo, pelaquela pessoa, porque a decisão já foi tomada. E eu gostaria de encerrar, meus irmãos, essa aula com esses versículos, né, de Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta. Ele diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu e você precisamos enxergar e olhar para a morte, não com medo, não com temor, porque em Jesus nós temos a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Jesus, ele tem poder, né? Deus, ele tem o poder sobre a morte. Nada segurou Jesus, nada, nem a cruz, nem aqueles homens. Então, Jesus não morreu simplesmente, ele morreu e ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E isso faz total sentido para a nossa fé, porque se isso não tivesse ocorrido, em vão seria a minha fé, a sua fé, a nossa crença no Senhor Jesus, mas ele ressuscitou. Então Paulo diz: onde está a morte, a sua vitória? Porque em Jesus, ele sim venceu a morte, e nós temos a certeza, a convicção de que também venceremos a morte, estaremos lado a lado com o Pai. Eu quero encorajar você a olhar para a morte, para esse dia que nós vamos enfrentar, mas que você possa entender, é um momento que eu vou estar mais próximo de Deus. Quando eu me aproximo da morte, eu estou me aproximando de Deus. Então, que isso possa lhe trazer alegria, esperança, motivação para caminhar com outras pessoas, ensinar outras pessoas e continuar a proclamar o Evangelho. Gostaria que você orasse aí, porque eu vou orar aqui para encerrarmos esse momento agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós como igreja estamos aqui reunidos, Senhor, de forma online, de forma, meu Deus, através da internet, mas estamos crendo que o Senhor está operando em nosso meio, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar e nas casas dos meus irmãos. Muito obrigado por essa ferramenta, que possamos continuar a usá-la para obedecer ao Senhor, para sermos fiéis ao nosso chamado. Ó Deus, quanto igreja, nós queremos
dizer, ó Pai, que estamos aqui servindo ao Senhor com alegria, em obediência. E a minha oração, Pai, é que o ensino da Tua palavra, ó Pai, venha edificar aos meus irmãos, venha encorajar os meus irmãos e venha causar transformação, Pai, na vida das pessoas. Obrigado por essa aula de hoje, por essa palavra, Senhor, que possamos enxergar na morte, Senhor, o momento que vamos encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado por essa certeza, Pai, por essa convicção. E que aquelas pessoas que ainda não têm essa certeza, que o Teu Santo Espírito possa alcançá-los, incomodá-los, meu Deus, para que eles possam entender o Teu Evangelho e tomar essa decisão enquanto tiverem vida. Essa é a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.